Rafa Kalimann gasta 10 mil reais em livros para decorar a sua casa nova e tá todo mundo falando disso aí, tá todo mundo discutindo sobre literatura e performance, sobre livros apenas como decoração, enfim, vamos conversar sobre isso, ir um pouquinho além das manchetes e tentar aprofundar algumas das questões que a gente pode levantar a partir aí dessa última notícia e de algumas outras coisas que eu quero trazer para vocês, algumas notícias e alguns vídeos que eu assisti recentemente. Bom, vou contextualizar você, caso tenha caído de paraquedas aí nessa notícia. Basicamente, saiu várias notícias em vários portais falando sobre a tal da Rafa Kalimann, que é ex-BBB, não sei se é atriz, ex-atriz, enfim, né, não importa nesse contexto. Ela e o seu novo esposo ou companheiro, etc., foram numa livraria e gastaram 10 mil reais em livros para mobiliar a casa nova. Então são livros decorativos para a cozinha, alguns livros realmente para serem lidos, enfim. E essas pilhas de livros, esses stories que eles fizeram na livraria, deram que falar, um monte de portal falando por aí sobre isso. E assim como você, muito provavelmente, eu, quando vi essa manchete, pensei, meu Deus, essa aí deve ser mais uma menina rasa que tá comprando um monte de livros só pra decoração e livros viraram moda, né? E tá todo mundo falando aí sobre grandes marcas também que estão criando book clubs, especialmente lá fora. E o livro virar aí um item tanto de decoração como um item de demonstração de autoridade, demonstração de cultura e etc. Bom, eu tenho certeza que esse foi o primeiro pensamento que você teve, mas aí ontem eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, estava lendo um pouco mais sobre isso e tal, pensando aqui no conteúdo que eu pudesse trazer para refletir sobre essas questões, e eu me deparei com um vídeo da própria Rafa Kalimann explicando mais ou menos essa questão, não explicando, mas ela fez uma reflexão que eu achei válida pra gente falar aqui e aprofundar, porque ela disse o seguinte: eu falo sobre livros há bastante tempo, compartilho com vocês nas minhas redes sociais, eu até baixei assim o feed dela só pra ver se realmente tinha livro lá, ela de fato compartilha isso, mas ninguém quer trazer isso como notícia. Pouquíssimos portais falaram comigo sobre isso e pediram pra gente fazer uma reportagem, uma notícia nesse sentido, né? Mas quando eu posto meu story, que eu gastei 10 mil reais com o livro, aí tá todo mundo falando de mim, tá todo mundo dizendo que eu sou uma pessoa rasa, vazia, etc. E de fato, parece ter um fundo de verdade nessa coisa toda, nessa explicação toda, porque, veja só, nós todos vimos essa notícia, mas eu duvido que você tenha visto, eu pelo menos nunca tinha visto, nada falando sobre o fato de ela ler e compartilhar as suas leituras aí com as pessoas e com os seus fãs, seus seguidores, enfim, né? E eu acho que disso a gente pode extrair algumas reflexões interessantes. Primeiro, eu acho de fato que nós estamos numa era de performance, e isso não é só no livro, só na leitura. Eu acho que tudo na nossa vida virou um pouco essa coisa do espetáculo e da performance, que tudo a gente precisa postar e tudo as pessoas precisam ver. E eu acho que um exemplo ótimo para dar disso é justamente da atividade física. Então, começou com crossfit, depois foi corrida, todo mundo correndo, todo mundo postando story, tá correndo, compra tênis e compra sei lá o que, compra roupa específica, enfim, né? Tem direto, assim, esse tipo de febre falando sobre alguma atividade física. E, de fato, existe muito isso de performance. E quando a gente traz aqui para o mundo dos livros, tem também, né? Ter uma estante bonita aqui atrás, mostrar um monte de livros, fazer unboxing, fazer aqueles vídeos com um monte de edição, mostrando e falando sobre esses livros, mas não necessariamente lendo-os naquele momento. Mas o meu ponto que eu queria trazer aqui pra gente refletir é que, primeiro, a nossa era de performance tem lado positivo e lado negativo, na minha visão. Lado positivo, eu acho que mostrar o que a gente está fazendo é, de fato, uma forma de influenciar as outras pessoas. Afinal, seria muito hipócrita da minha parte vir aqui e falar que não, a gente está vivendo nessa era de performance e a gente só quer mostrar o que está fazendo, porque afinal eu estou mostrando os meus livros aqui atrás, eu mostro os meus livros para vocês e eu realmente considero que isso é uma forma de influenciar também. Da mesma forma que eu sigo amigas ou outras pessoas, né, que estão ali postando a sua corrida, postando sua atividade física, sua natação, sua academia, seu crossfit, etc. E eu realmente acho que o fato da pessoa postar e compartilhar ali uma rotina saudável faz com que mais pessoas tenham pelo menos a vontade, sejam minimamente incentivadas a fazer aquilo também nas próprias vidas. Então eu acho que sim, existe esse ponto positivo, porque
quando nós vemos outras pessoas fazendo, nós temos uma ânsia por fazer aquilo também. O ser humano é um animal social, né? Naturalmente ele busca se inserir em comunidades e ter aceitação social. E é claro que existe o ponto negativo também, né? Porque claro que isso vai ser levado ao extremo por muitas pessoas vão ficar doentes fazendo só aquilo, mostrando só aquilo, vivendo uma vida muito mais de aparências do que uma vida necessariamente real. Então você faz muito mais para postar do que para ser algo saudável para sua vida, para ser algo prazeroso na sua vida. Então às vezes você tá ali postando uma atividade física que você tá detestando fazer, você tá se lesionando, mas tá ali só para ter like, só para ter alguém vendo e curtindo o que você está fazendo. Eu queria trazer um ponto específico para, mais uma vez, puxar esse gancho da Rafa Kalimann, porque o que ela falou sobre a imprensa, né, sobre sair notícias, sobre o que é noticiado, tem muito a ver com isso. E para isso eu queria trazer a meu auxílio Mário Vargas Llosa e seu A Civilização do Espetáculo, esse livro incrível que fala muito sobre a nossa cultura de uma forma bastante pessimista, né? Não é exatamente esse o único ponto que eu quero trazer para a gente conversar, mas também é importante que a gente pense nesse sentido. Ele fala, então, que a nossa civilização é a civilização do espetáculo, né, como bem diz aqui o título do livro, e essa civilização do espetáculo é a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio é a paixão universal. Aí ele fala que buscar entretenimento, buscar prazer na vida é totalmente, né, tranquilo, todo mundo faz isso e a gente precisa fazer isso para viver de forma saudável. Mas transformar em valor supremo essa propensão natural a divertir-se tem consequências inesperadas. Banalização da cultura, generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável, da bisbilhotice e do escândalo. Então, é muito natural que se a gente só quer entretenimento, se a gente só quer aquilo que é barato, rápido, fácil de consumir, né, que a gente tenha a informação toda aí na palma da mão e nem precise pesquisar e aprofundar muita coisa, é natural que o jornalismo que vai florescer não é um jornalismo informativo, um jornalismo com compromisso com a verdade, vai ser um jornalismo de bisbilhotice, como bem disse o Mário Vargas Llosa. Eu acho que isso representa muito bem o que está acontecendo aí com essas notícias que proliferaram nesse meio todo aqui, né, que é o nosso meio de literatura, porque ninguém foi lá e fez uma notícia dizendo, ah, Rafa Kalimann, né, lê livros, ela compartilha suas leituras. Não vamos entrar agora no mérito da leitura que ela compartilha, ou se ela de fato aprofunda, etc. Mas ninguém mencionou isso, a gente só recebeu a notícia da bisbilhotice, a gente só recebe a fofoca, essa é a verdade, né? E aí, nessa toada, eu queria trazer mais uma coisa que eu vi recentemente, porque o meu marido gosta muito de assistir aos vídeos do Edson Castro, que tem aí alguns canais, eu acho, né, faz live, etc. E ele volta e meia fala de livros, o Edson. Então, meu marido compartilha comigo esses vídeos, me manda, ó, ele tá falando de livros e tal, e até ele recomenda o meu canal lá nos comentários, enfim. E teve um desses vídeos que ele me mandou que ele estava indicando livros para quem quer começar a ler, quem quer enriquecer esse capital cultural que ele vem falando um pouco sobre esse tema recentemente. Eu até deixei meu comentário lá com algumas indicações pro pessoal, acho que foi bem recebido também, mas o ponto é que tem um comentário nesse vídeo que me chama muita atenção, é que fala que ler é o novo beach tennis, ler está no hype, livros estão no hype e capital cultural está no hype, tá todo mundo falando sobre isso e não necessariamente praticando. Como, mais uma vez, né, o beach tennis foi outra moda que saiu por aí que é relacionada à atividade física. E mais uma vez, eu considero que teve seu ponto positivo e teve seu ponto negativo. Eu conheço várias pessoas que ainda estão praticando beach tennis desde aquela época e tá tudo certo. E eu fico muito pensando nisso porque eu acho que aqui no Brasil, especialmente, a gente tem muito essa cultura de rir da cara de quem lê, rir da cara de quem busca conhecimento e achar que essa pessoa tá ali na sua casca e não tem relações interpessoais com outras pessoas, né? Não tem vida social. Muitas vezes nós mesmos que estamos aqui alimentamos essa ideia, alimentamos esse estereótipo, né, de pessoas que não querem conversar com outras, que só falam de livros e são intelectuais, nós somos, ninguém nos alcança, né, inatingíveis, inalcançáveis, enfim. Eu acho que tem sim uma culpa nossa
Mas eu vejo que desde a infância, assim, quem tá lendo, quem tá estudando mais é o nerd, é quem fica sendo caçoado ali no grupinho, porque é a pessoa que passa cola, é a pessoa CDF, é a pessoa que só estuda, e enfim, né, não sai pra brincar, etc. Eu acho que tem muito disso no Brasil. Eu realmente acho e realmente vejo isso nesse sentido. Mas, como eu disse, né, eu tanto acho que existe uma cultura nesse sentido, como também acho que nós que estamos aqui falando e compartilhando leituras, muitas vezes fomentamos esse tipo de comentário. Outra coisa que me fez pensar sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, né, que tem alguns vídeos saindo sobre esse consumo desenfreado. Eu vi recentemente de uma moça que vive na Espanha e ela colocou vários TikToks, assim, de pessoas que compram 20 edições do mesmo livro e que compram um monte de livro, não leem nada e fica aquela coisa só pra aparecer, né, só pra acharem que você lê e tal. E sim, eu acho que tem esse ponto mesmo, porque, como eu disse, nós vivemos nessa era da performance, na civilização do espetáculo, mas eu não acho que isso, sinceramente, seja um problema tão gigantesco assim, ao ponto da gente precisar falar mais sobre isso do que sobre a falta de cultura que nós temos hoje. Esses vídeos geralmente falam algo que eu acho que a gente também precisa problematizar mais, que é mas pelo menos, né, essa pessoa tá buscando ler e tá aí comprando um monte de livro, ainda que hot, ainda que literatura mais rasa, né, enfim, e pelo menos estão fazendo isso, que bom que estão fazendo isso. Mas vejam só, a gente precisa falar mais sobre a preservação da cultura, que muitas vezes está ali em livros mais difíceis, em livros que vão demandar mais de você e livros que vão te afastar justamente daquilo que nós vivemos hoje, que é esse imediatismo, essa ideia de fazer tudo rápido, de conseguir tudo na mão e de não se aprofundar em nada, de não estudar nada, né? É sempre mais fácil parecer do que ser. É sempre mais fácil sustentar uma imagem e parecer algo, parecer muito mais inteligente, parecer muito melhor do que se realmente é. Difícil mesmo é sustentar, de fato. E eu, sinceramente, acho que nós que estamos aqui lendo e falando sobre livros, temos essa função de sustentar essa cultura, de sustentar aquilo que é bom e que se perpetuou no tempo. E eu acho que nós temos, né, que difundir isso, que incentivar isso, é, de fato, algo que eu busco como um dos principais objetivos aqui do meu canal, inclusive. Mas tem mais uma coisa que eu queria trazer e que eu vejo pouca gente falando e que eu considero muito importante, e a gente precisa falar sobre isso também, que é o seguinte: nós, enquanto leitores, temos que entender que nem todo mundo vai gostar de ler livros, nem todo mundo vai gostar de estudar literatura, nem todo mundo vai querer se aprofundar em todas as suas leituras. E tá tudo certo. Todo mundo tem seus hobbies, seus interesses. Eu acho que, de fato, o mais importante é incentivar que as pessoas tenham hobbies saudáveis, né? Ainda que esse hobby seja, sei lá, sair num cinema ou mesmo uma atividade física, cozinhar, enfim, tantas coisas, pintar, bordar, fazer artesanato, sei lá. Cada um tem o seu hobby e é um hobby que vai te tornar uma pessoa mais saudável, né? Com certeza meu hobby é ler e é algo que me faz muito mais feliz, me faz muito mais saudável também. Mas nós temos essa ânsia, né, de incentivar e falar que todo mundo deveria ler, e todo mundo tem essa possibilidade de ler, claro, né, todo mundo que foi alfabetizado, que recebeu ali o mínimo de educação, consegue ler um livro, abrir um livro e ler, mas não é todo mundo que vai ter essa necessidade na vida e que vai precisar disso para ser alguém inteligente. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que existe uma arrogância muito grande em nós, em acharmos que simplesmente porque nós lemos, nós somos muito mais inteligentes e muito superiores às outras pessoas. Nós temos algumas inteligências mais aguçadas por conta da leitura, então vocabulário, capacidade de falar melhor, de juntar palavras, juntar frases, etc. E muitas vezes um conhecimento de vida que advém dos clássicos, especialmente, né, da alta literatura, dessa literatura que nos ensina a viver melhor, mas muito provavelmente nós temos uma série de inteligências que não são ativadas, que
não são avançadas em relação a outras pessoas. Justamente esses hobbies que eu falei, eu sou totalmente incapaz de cortar uma folha de forma reta, entendeu? Eu sou totalmente incapaz de fazer uma pintura minimamente bonita, de um desenho que seja, enfim. Então, são aptidões diferentes, são inteligências diferentes. E não é porque você lê que você vai ser muito mais inteligente que outra pessoa. Inclusive, é muito fácil você constatar isso, né? Porque você pode ver aí uma série de pessoas que até leem grandes livros, até leem clássicos, não tem inteligência emocional, não tem, sei lá, uma mínima capacidade de entender o mundo ao seu redor, de, sei lá, entender qualquer outro tipo de tema que não seja ligado à literatura. Então existe sim essa arrogância, e às vezes essa arrogância afasta as pessoas dos livros, né? Então, quando você vê aí uma pessoa toda intelectualizada e só falando que você tem que aprofundar, estudar os temas, isso talvez afaste mais as pessoas. Por outro lado, eu sigo achando que a gente não tem que incentivar qualquer leitura e dizer que qualquer leitura é válida, simplesmente sob a premissa de que, às vezes, essas leituras levam a uma leitura mais aprofundada, né? Porque isso é apenas uma premissa, apenas possibilidade e não necessariamente algo concreto. Então, é bem difícil, né? Existe aí uma linha bem tênue entre incentivar leitores e criar mais leitores e construir uma comunidade literária maior no Brasil e, ao mesmo tempo, continuar estudando, continuar aprofundando, falar sobre isso, né? Enfim. Acho que os pontos que eu queria trazer com mais ênfase nesse vídeo aqui são, primeiro, que a nossa civilização tá numa fase de espetáculo e performance tão grande que aquilo que a gente consome, as notícias que a gente recebe, ou mesmo essa notícia aí dessa semana, vem de uma forma muito rasa. E tudo vem de uma forma rasa. Então a gente tem sim essa obrigação de aprofundar as coisas, de estudar e ir a fundo de cada tema que vem até nós. Ao mesmo tempo, não é todo mundo que precisa ler, você precisa entender que você não é superior simplesmente porque você lê, você pode ser inferior em muitas outras coisas da sua vida, eu acho importante dizer isso. Terceiro, a gente tem uma função importante aqui que é incentivar a leitura, criar mais leitores, mas também a gente tem uma função muito importante que é preservar a nossa cultura e incentivar a nossa cultura. A cultura vem acima da literatura, a cultura abarca a literatura. E a cultura não é formada de todos os livros, não, de tudo que é lido por aí. E a gente tem, sim, que apontar o que é bom, o que é ruim, pontos positivos, pontos negativos de determinados livros. Eu, sinceramente, não vejo lá muita diferença entre uma pessoa que passa a vida inteira só lendo o livro hot, com diálogo, que é mal escrito, livros que sequer tem uma lógica ali, e uma pessoa que só, sei lá, só lê notícias no Twitter, não tem interesse em ler livros. Qual que é a diferença? O vocabulário é o mesmo, a pessoa tá adquirindo a mesma quantidade de palavras aí, entendendo a mesma quantidade de palavras. Eu não vejo muita diferença nisso, então eu acho que a gente também não pode chegar e dizer que qualquer leitura é válida, tudo que você lê, tudo bem, você tá aí praticando algo muito melhor para sua vida do que outras atividades, outros hobbies. E, mais uma vez, porque eu vou frisar isso, é que nem todo mundo vai querer ler e tá tudo certo. Então, a gente tem aí as nossas bolhas e a gente precisa sair das nossas bolhas, a gente precisa travar relações com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante para nós que estamos aqui falando sobre livros, tanto na internet, quem consome conteúdo. Geralmente tem essa ideia, né, de não, na minha vida pessoal ninguém fala sobre livros, eu só vou ficar aqui na internet conversando e esquece de viver a vida real. Então, como diria o pensador moderno, você não pode mergulhar nos seus sonhos e esquecer de viver. Você tem que travar relações com pessoas diferentes de você. Você só vai crescer e se tornar alguém melhor e saber falar mais sobre outros conteúdos, sobre outros temas e se tornar uma pessoa mais agradável se você tiver pessoas diferentes no seu entorno. Porque afinal, cultura, que como eu disse, está acima da literatura, não é só ler, aqui ter, sei lá, 200 livros lidos por ano. Você tem que ver filmes, sair de casa, conhecer ali a política local, conhecer os lugares que tem na sua cidade, conhecer outras pessoas, sei lá, sair para festival, para ouvir música, enfim, tem uma série de coisas que a cultura abarca. E como bem explicou Alberto Mangel no seu Leitor como Metáfora, não adianta nada você ser o leitor da Torre de Marfim. Lê, tem um monte de cultura acumulada, mas você não faz nada
com essa cultura acumulada. Você não vê ninguém, você quer se isolar do resto do mundo simplesmente porque você tem aí esse seu hobby, mas você só foca nesse hobby, né? Enfim, queria trazer algumas reflexões, alguns pontos a mais pra gente conversar e quero muito que a gente desenvolva melhor essas ideias nos comentários. Espero que não tenha ficado tão confuso, porque, na verdade, essa notícia me fez pensar em várias coisas e são várias questões que eu costumo trazer aqui pra vocês pra gente conversar. Essas são as minhas opiniões, né? Então tragam as suas opiniões de forma respeitosa e tá tudo certo. A ideia é realmente avançar nessas conversas que eu acho sempre muito importante por aqui. Espero que tenham gostado também dessa conversa. Se você gostou, deixe sua curtida. Se não gostou, deixe sua descurtida. Lembre-se de se inscrever no canal se você gosta aqui dos meus conteúdos. Isso me ajuda bastante. Hypar o vídeo, compartilhar, etc. E espero vocês, então, nos próximos vídeos aqui do canal.